Esse vídeo não é sobre erros óbvios do tipo escolher a tecnologia errada, mas sim sobre 5 erros que a maioria das pessoas que empreende solo comete, porque são erros que geralmente parecem decisões muito inteligentes quando a gente quer começar um projeto, mas que na verdade são mais para armadilhas, e a gente vai falar mais disso nesse vídeo. Meu nome é André Daniel e eu sou desenvolvedor há mais de 15 anos, e eu comecei esse canal para compartilhar com vocês a minha jornada empreendendo. E não é a primeira vez que eu empreendo. Com 15 anos de carreira, eu trabalhei em grandes empresas como Hotmart e Boticário, mas também iniciei outros projetos mesmo antes dessa era da inteligência artificial. E agora, depois de algum tempo parado, eu resolvi retomar essa ideia de empreender, inclusive no momento que eu diria que, apesar de muito fácil pelas tecnologias que hoje já estão disponíveis para a gente, também pode ser um dos momentos mais difíceis para empreender, porque empreender não envolve somente conversar com um chat que vai retornar código e vai entregar um sistema na nossa frente. Na verdade, empreender vai muito mais além do código, porque você precisa de ter noções de marketing, de vendas, de relacionamento com o cliente e vários outros aspectos que não estão nada envolvidos diretamente com a tecnologia. E é por isso que eu entendo, então, que vale muito a pena compartilhar a experiência de tudo que eu vivi e que eu vou aplicar agora nos meus negócios. Essas dicas de hoje, elas podem ajudar bastante, seja a uma pessoa principiante, como alguém que já tenha mais tempo de carreira, mas que às vezes tem uma visão mais técnica e não de empreendimento. E aí você vai perceber que esse padrão é realmente muito comum. E para esse vídeo ficar mais interessante e você perceber que são erros que eu realmente passei por eles e que eu não quero repetir, eu vou dar exemplo dos meus próprios projetos, assim vai ficar bem claro para você por que esse não é um bom caminho a se seguir. E o primeiro erro da lista é construir antes de validar. Esse daí realmente custa muito caro por diversos motivos. No caso do primeiro SaaS que eu desenvolvi esse ano, que foi de gestão financeira, eu nomeei ele de Dupla, ele tá online até hoje, só que eu realmente já deixei ele em pausa, não tem ninguém se cadastrando lá. Só que na minha cabeça, a partir do momento que eu queria resolver um problema de eu estou em Portugal, precisava de uma aplicação para gestão financeira, procurei opções que atendiam às minhas necessidades e não achei nenhum que fosse idealmente como eu quero. É o clássico, né? Hoje em dia, esse assunto de app de finanças já virou até piada. Só que a questão toda é essa. Quando a gente começa a desenvolver sem pesquisar, sem falar com o nosso potencial cliente e achando que, beleza, vou resolver aqui o problema para mim e depois eu vou vender, é uma pura ilusão, porque a gente vai começar, a primeira coisa é descobrir que a ideia ela vai muito mais além do que aquele básico que você pensa. Eu comecei, vamos fazer aqui controle financeiro, daí você descobre que tem várias outras funcionalidades que precisam ser desenvolvidas até chegar em algo ideal, e daí a pouco já está um sistema muito complexo, você já gastou vários dias, talvez meses, e não chegou a nenhum resultado. No caso do Dupla, eu fiquei o mês de janeiro desenvolvendo, consegui ali em poucos dias colocar um projeto inicial em produção, e depois de colocar em produção, testar, convidar uns amigos para mexerem, eu consegui então que ele ficasse mais ou menos estável, e comecei a procurar até pessoas para fazer certas parcerias e querer vender. Só que aí comecei a esbarrar em problemas maiores. Então, para você ter uma ideia, além desses problemas maiores, que se eu detalhar aqui agora o vídeo vai ficar longo demais, que eles são mais técnicos e de complexidade de construção de uma aplicação de gestão financeira, eu conversei depois da aplicação praticamente pronta com um ex-chefe que já empreendeu e que ele já teve alguns negócios, e pedi ele ali alguns conselhos, perguntei sobre investimento, coisas assim. Foi onde eu percebi, inclusive, que minha mente ainda estava bastante limitada e que eu estava enxergando valor demais no que eu estava desenvolvendo. E aí ele me explicou umas questões muito importantes. Primeiro, se eu fosse caminhar para o lado de conseguir um investidor, ele ia querer ver que eu tenho um projeto pronto, mas não somente um projeto pronto, mas que eu já tenho um plano de comunicação pronto também para atingir mais pessoas, e que, preferencialmente, eu já tenho uma base de usuários ativo. Nada disso eu vou ter se eu desenvolvo uma aplicação para depois dela toda pronta começar a vender. Então, nesse momento, ele falou para mim, cara, seu projeto não está tão interessante nesse sentido, você precisa construir autoridade, você precisa evoluir, e principalmente o seguinte: apps de gestão financeira no Brasil não tem sucesso, mesmo os que já estão consolidados no mercado têm muita dificuldade de gerar rentabilidade, e os que geraram renda só geraram depois que foram vendidos para alguma outra empresa. E aí você pensa, você como desenvolvedor solo, será que nesse cenário vale mesmo a pena empreender? E aí aqui tem um disclaimer, é claro que
para todo mercado, sempre tem as exceções. Pode ser que você teve a melhor ideia do mundo dentro desse mercado de aplicações para gestão financeira e que o seu projeto vai destacar muito mais do que os outros e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas, primeiro vamos pensar então em ideias medianas, porque um app de gestão financeira não é uma ideia lá original. Então, considerando qualquer coisa mediana, a probabilidade de você dar certo e ficar rico com isso é quase zero. O papel aceita tudo, então se eu colocar aqui R$19,90 para 1.000 usuários, então já tenho R$19.900 por mês, eu tô bem demais, já consigo ter uma vida boa. O problema é conseguir esses usuários. Então, qual que seria o correto a se fazer nesse caso? Se você quer mesmo desenvolver uma aplicação de gestão financeira de qualquer outro mercado, a primeira coisa a se fazer é uma pesquisa. Então você pode chamar pessoas que você tem no seu círculo de amizade, depois você pode tentar expandir para os amigos dos amigos, né? Você conversou com alguém, olha, foi muito legal o papo com você, será que você pode me indicar mais alguém que talvez passe por esse mesmo problema? E aí você, baseado no tipo de negócio que você está executando, você tenta descobrir as pessoas certas para conversar, e aí você tem que ter pelo menos 10 a 30 pessoas, idealmente 30, para poder validar aquilo que você pensa. E esse exemplo ele é extremamente interessante, e aqui vale mencionar um outro projeto que eu já apliquei dentro desse formato correto, onde eu participo de um grupo, e nesse grupo começou a se levantar uma discussão ali de um sistema que fizesse algo de acordo com a necessidade deles. E aí alguns davam algumas ideias, outros davam outras, e eu percebi ali uma oportunidade de lançar uma pesquisa. O que eu fiz? Eu lancei um formulário ali no Google Sheets, compartilhei no grupo, consegui mais ou menos umas 10 respostas, depois os que estavam mais engajados ainda ajudaram a compartilhar nos stories, eu também compartilhei, e no final das contas eu consegui 30 respostas, o que me deu muito mais clareza sobre o que era o negócio. E eu ainda posso rodar esse formulário mais, se eu quiser mais respostas, e agora já é uma ideia que fica no roadmap porque eu consegui validar. E o mais interessante dessa pesquisa é que a funcionalidade que me parecia a mais interessante, que foi sugerida lá no grupo, somente 2% demonstraram que era algo que interessava. Na verdade, o que eu descobri é que o que eles precisavam era algo muito mais simples do que o sistema complexo que me veio na cabeça e que foi sugerido por algumas pessoas ali do grupo. Então, no final das contas, não é que o Dupla, o meu app de gestão financeira, era ruim, é que ele não tinha um diferencial muito claro e definitivamente não era o que o mercado estava procurando. E olha que no meu caso, ele ainda tinha proposta para um nicho extremamente específico, que seria gestão financeira para casais, então eu já tinha um público muito bem definido, e a minha ideia para começar a parte de marketing e vendas seria inicialmente criar um podcast onde eu poderia conversar com especialistas em finanças, especialistas em casais, para poder começar a criar um senso de comunidade, que é uma ideia muito interessante, diga-se de passagem. Eu não acho que é uma ideia ruim, eu só decidi dar uma pausa, e aí, se eu tivesse seguido dessa forma, eu poderia, obviamente, criar uma comunidade, converter essas pessoas para minha aplicação, e mesmo sendo um software, digamos, mediano, talvez pela comunidade eu conseguiria atrair pessoas. Então, mesmo que seja um software simples, com estratégia certa, eu poderia conseguir clientes. Só que o fato de eu decidir dar uma pausa faz com que eu caia, então, exatamente no segundo erro. E o segundo erro consegue fazer ideia aí, é trocar de projeto na hora de começar a vender. E foi exatamente o que eu fiz, porque depois do Dupla pronto, eu tive a ideia então de começar o Thread Recap. Esse projeto tá dando muito certo, mas ele também começou muito errado, porque o que aconteceu foi que na conversa que eu tive com esse meu ex-chefe, quando eu tentei falar do Dupla, ele me deu muitos conselhos valiosos, me mandou várias mensagens de áudio, e aí eu precisava de juntar todas essas mensagens e condensar isso em uma base de conselhos que eu pudesse ficar mais informado e reler, porque eu não estava a fim de ouvir todos os áudios, era muita coisa mesmo. E aí eu pensei assim, vou exportar aqui esse chat e vou enviar para o ChatGPT, pedir ele para descompactar e transcrever e tudo mais. Achei que ele poderia fazer isso, mas ele não conseguiu. Então eu fui para o segundo passo e procurei no Google se tinha alguma ferramenta que pudesse fazer isso, só que eu só encontrei ferramentas que ou faziam transcrição de áudio para texto, ou faziam resumos de conversa do WhatsApp somente com texto, ou algumas também faziam ali uma espécie de relatório da conversa que era mais para diversão, do tipo, qual que é o dia que você mais conversa com a pessoa, quais emojis mais manda,
não era nada sério. É tanto que geralmente eles rodavam somente no computador para respeitar a privacidade da conversa. E aí, minha última tentativa foi assim, deixa eu tentar então rodar um script básico aqui que resolva o meu problema. Nessa hora, eu pedi ali o Claude para poder escrever um script, ele criou um código em Python e funcionou e resolveu o meu problema e trouxe muito rápido o que eu precisava. E eu falei assim, pô, vai virar ferramenta, por que não? Vou vender. E aí, foi o que eu fiz. Comecei a desenvolver um projeto, fiquei um sábado e domingo, virei madrugada, fui dormir no outro dia, acho que 9 horas da manhã, uma coisa assim. E o projeto ficou pronto. Claro que uma versão básica ainda, mas funcionava todo o fluxo da pessoa conseguir anexar uma conversa inteira do WhatsApp, fazer a transcrição dos áudios para texto, fazer um resumo com vários objetivos diferentes. Ficou muito legal a aplicação. E aí, nesse momento, você já percebe que eu cometi o erro 1 de começar um projeto sem pesquisar, simplesmente porque eu idealizei e já queria fazer na hora, fui na empolgação e pronto, né? Gastei meu tempo e tokens ali do Cloud Code, tudo de uma vez, por causa dessa ideia que eu não quis parar e esperar o tempo da pesquisa. E além disso, deixei o Dupla de lado. No momento que era para eu começar a vender e dar todo o foco ao meu idealizado projeto de gestão financeiras, sem nem tentar rodar ele no mercado, eu já estava desenvolvendo outro. Aí na minha cabeça eu falei assim, pô, não, eu vou fazer esse daqui, o Thread Recap não é uma coisa que eu vou dar atenção porque é só uma ferramentinha que vai resumir o WhatsApp, não é nada tão importante. Se fosse tão importante, já tinha gente no mercado fazendo isso, e se não tem ninguém, deve ser porque não vai vender. Eu vou deixar no ar aqui, se vender, vendeu. E foi o que eu fiz. Aí eu falei assim, vou voltar pro Dupla. Então deixei o Thread Recap pronto, larguei o Dupla, com a promessa de voltar para ele rapidinho. O que aconteceu no meio do tempo? Veio a terceira ideia, que foi o Tese Firme, que é uma aplicação para ajudar advogados a não protocolarem documentos com alucinações. Isso já está acontecendo no Brasil, de advogados protocolarem documentos com citações inexistentes, e aí o juiz percebe aquilo no documento, não aceita e ainda multa o advogado. Então esse problema já é latente no mercado, é uma oportunidade real, e esse projeto eu não posso dizer que ele é uma ideia ruim, na verdade é uma ideia muito boa que eu estou mantendo ativo. Não tenho clientes, não gerou vendas ainda, mas eu acredito muito, até porque depois disso eu também conversei com advogados, já validei a ideia com mais de um advogado, entendo que ele vale a pena ser levado à frente até que eu tenha uma resposta contrária. Se eu perceber que não vale, em algum momento eu posso parar, mas ele está ativo, só que também feito do jeito errado, porque, mais uma vez, eu tive uma experiência pessoal, não veio do nada essa ideia, foi baseado numa experiência pessoal, só que se eu contar todas aqui, o vídeo não acaba nunca. Então, eu comecei a desenvolver essa ideia, e aí ficou pronto, e, mais uma vez, ficou pausado. Por quê? Porque eu não tenho um contato tão forte com advogados, e tive essa dificuldade de começar a vender porque eu não sabia para quem mostrar, para quem apresentar, como vender. Mais uma vez, terceiro projeto pronto, engavetado, sem gerar vendas. E foi exatamente nesse momento que a minha ficha começou a cair, porque além desses 3 projetos que eu já tinha deixado pronto, eu já estava com mais 3 outras ideias na cabeça. Um aplicativo para poder gravar palestras, pregações e tudo mais. Então a ideia seria captar todo o áudio e transcrever para texto para ajudar pessoas a fazer resumos. É uma ideia muito legal, já vi inclusive vários anúncios de outras pessoas que desenvolveram algo semelhante, e quando eu vejo os anúncios eu até acho que a minha ideia, do jeito que está projetada, é melhor, mas se eu levar isso para frente, eu já até gastei algumas horas começando a elaborar o projeto, só que eu tive mesmo que me conscientizar de que não dá para fazer tudo de uma vez, eu não sou um canivete suíço, então eu tive que deixar ele em pausa. Também tive outra ideia, que seria uma aplicação para gravação de podcast, sendo que essa gravação depois poderia ser convertida em texto para gerar conteúdos que iriam alimentar redes sociais do LinkedIn, artigos de blog, newsletter. Então seria uma forma de gerar muito conteúdo para todas as redes a partir de um podcast. Essa aplicação também eu desenvolvi, deixei ela pronta, tá quase na fase de vender, enfrentei problemas, já usei inclusive para gravar aqui no canal o papo que teve com o Paulo Castellano, e também gravei o papo com o Felipe Raitano e com o João Felipe da Zaten, e foi super legal, só que no meio dessas 2 gravações eu tive problemas, então a ferramenta percebi que não estava pronta ainda para um uso real.
tem um grande potencial de crescimento, mas são muitas coisas amontoadas e isso não pode acontecer, cara. Tem gente que consegue fazer isso, né? Por exemplo, o Mark Lu, que é um cara gringo que tem vários projetos ativos, só que ele já faz isso há mais tempo, né? Eu tô fazendo aqui basicamente em 3 meses e querendo tocar 6 projetos, não dá. Agora já vai para 4 meses que a gente já tá em abril. Mas é pouco tempo para muita coisa, então esses projetos estão guardados aqui com todo carinho, eu acho que são boas ideias. A partir do momento que eu perceber que a ideia não é boa o suficiente para dar continuidade, eu vou dar pausa, eu vou interromper mesmo, porque o foco tem que ser a venda. E aí você vê então, acho que claramente o padrão de erro, e foi nesse momento que eu estava ali na minha terceira para quarta aplicação, todas sendo executadas no momento por impulso, pela emoção ali da ideia veio, eu já quero executar. Então a gente cai nesse padrão de não querer pesquisar, já partir para a construção, e depois que está pronto, você não sabe mais o que fazer, vai para outro projeto. E além desses projetos que eu mencionei aqui, eu também estou deixando tudo lá no site andredaniel.dev, então se você quiser, passa lá para conferir. Esse terceiro erro é muito sério, que é precificar errado. E olha só, como que uma coisa puxa a outra. Se você não conseguiu primeiro conversar com seu público, já começou e foi desenvolvendo, e depois você já foi para outro projeto, você mesmo já acaba demonstrando não dar tanta importância para o que você está desenvolvendo. E foi exatamente o que aconteceu, porque o Thread Recap eu enxergava somente como uma ferramenta de resumo de chats no WhatsApp com IA. Só que eu não conseguia perceber a variedade de usos que uma ferramenta como essa tem. E foi por isso que eu falei, gastei 2 dias aqui, vou publicar isso, quem quiser usar, usa, e larguei pra lá. Só que aí de repente pingou a primeira venda lá na República Tcheca, uma pessoa pagou. Eu fui tentar entender o uso da pessoa, descobri que ela tinha uma disputa de sociedade. E só para deixar claro aqui, todas as conversas que são enviadas por lá têm privacidade, eu não leio as conversas, o que eu peço é que a IA gere um resumo de um único parágrafo para que eu entenda a motivação da pessoa ao analisar uma conversa. E foi aí que eu comecei a perceber o valor real do meu projeto, porque eu comecei a receber lá, pessoa em disputa de sociedade, tentando resolver um conflito, pessoa que está com um imóvel em Dubai, milionário, e quer acelerar o fechamento da venda e precisa de um suporte, então ela tentou usar o chat que tem no Thread Recap para poder receber algum tipo de aconselhamento para como vender. Aí o outro caso, uma pessoa que tem um imóvel e que esse imóvel é de herança. Então fui começando a perceber um padrão assim, peraí, esse pessoal tá com um problema sério, eles sentem uma dor que é de uma sociedade, provavelmente prejuízo financeiro, ou um lucro que tá por vir de uma venda de um imóvel. E aí eu falei assim, eu tô cobrando muito barato, porque para mim era só uma análise de uma conversa aleatória. Por exemplo, tem gente que usou para discussão de relacionamento, isso é uma dor, mas não é uma necessidade urgente, talvez, para a pessoa talvez seja. Só que aí, depois que eu percebi esse padrão, é que eu fui identificar, poxa, alguém que vai vender um imóvel milionário em Dubai, não faz sentido eu querer cobrar dele 5, 10 euros, né? Eu acho que eu posso cobrar pelo menos 50. Então eu fui e revisitei ali os meus preços, coloquei uma coisa muito mais compatível. A partir disso, de entender o uso, eu já percebi que a comunicação do meu site deveria ser outra. Hoje ele ainda tá muito colorido e tal, uma coisa assim mais descontraída. Só que a partir do momento que eu vejo que as pessoas que usam mesmo a ferramenta são de um público diferente, talvez eu já tenha que transformar ele num site mais sério, mais corporativo, com ferramentas voltadas para esse público, né? O que de repente uma imobiliária que está disputando um contrato com o inquilino e que tem a conversa registrada no WhatsApp precisa. Então, a partir disso, eu já começo a moldar minha ferramenta para algo melhor. A pesquisa inicial do erro 1 faz todo sentido aqui, porque se eu tivesse conversado com pessoas que têm dores e que consideram resolver esse tipo de problema, eu saberia para que caminho eu levaria o desenvolvimento da minha aplicação e daria muito mais importância para o processo de desenvolvimento, se eu não fizesse isso somente pelo lazer, pelo prazer de construir algo. E, inclusive aqui vai uma dica bônus sobre ignorar esses erros e já partir para o desenvolvimento, porque no caso do Thread Recap eu ainda tentei rodar tráfego nele nesse primeiro mês depois que ele estava pronto, e aí eu coloquei lá 100 euros de tráfego e coloquei global, configurei com as palavras-chave que eu acreditava que eram adequadas, do tipo resumir conversa no WhatsApp, coisas do tipo, só que elas eram extremamente genéricas e bem básicas.
E o que aconteceu é que eu queimei dinheiro, não gerou vendas, gerou muito tráfego para o site, mas um tráfego desqualificado e que não fazia sentido. Na verdade, nesse dia pingou uma venda que eu não consegui medir corretamente se veio desse tráfego pago ou de uma busca orgânica. É meio improvável que seja orgânico porque o site ainda era muito novo, então para ele ser encontrado assim seria mais difícil. Só que por mais que o dinheiro ficou queimado, pelo menos acendeu essa luz de que, poxa, não dá para rodar tráfego assim, vamos parar, vou torrar dinheiro, mas alguém comprou. Então não é possível que eu achei o meu único cliente do mundo e não vai ter mais ninguém. Se alguém comprou, deve ser porque isso tem potencial. Aí o que eu resolvi foi, vou investir no tráfego orgânico, porque não me custa mais dinheiro, eu vou ser encontrado pelas palavras-chave corretas e vou dar foco nisso. Então o mês de fevereiro foi todo trabalhando em cima disso, não gerou nenhuma venda no mês de fevereiro, só que começou a gerar acessos. E ainda assim estava errado, porque eu criei vários artigos de blog do tipo como resolver a exportação do WhatsApp que dá errado. E aí eu estava atraindo um tráfego que era de gente que precisava de ajuda para resolver um problema no WhatsApp e não para solucionar um problema relacionado com alguém que precisa de uma análise de uma conversa no WhatsApp. E aí foi o meu outro aprendizado. A partir do momento que eu percebi quem era o meu público ali nessa etapa onde eu já tinha relatório de pessoas que compraram, eu pude direcionar os artigos do blog para que fossem assuntos totalmente compatíveis com essas pessoas. Então eu comecei a falar de analisar o WhatsApp para resolver problemas jurídicos, para resolver problemas de disputa numa sociedade e por aí vai. Então se eu não tivesse atento a quem usa de verdade a minha ferramenta, até o meu tráfego pago seria esse desperdício que foi. Agora eu pretendo começar uma nova onda aqui de anúncios pagos, só que eu já sei exatamente o público que vai comprar o meu produto. Então vai ser muito mais direcionado, provavelmente se eu gastar $100, vai voltar 1.000, se Deus quiser, né? Ainda eu não rodei esse tráfego, mas agora as coisas já estão muito mais claras para mim e depois eu trago o vídeo compartilhando com vocês o resultado do tráfego pago. Esse erro 4 eu já diria que foi mesmo o meu ponto fraco na minha carreira inteira, porque como programador eu sempre fui apaixonado com código, com botar a mão na massa. Ali em 2020, 2021 talvez, eu fiz um curso de Product Leadership, aprendi muita coisa ali, de saber a importância de como construir um produto. E quando falo construir produto, não é mais código, ali eu tô falando de pesquisa, de público, de comunicação, de várias coisas relacionadas a desenvolver um produto que tenha sucesso. Só que pelo fato de eu nunca ter praticado nas empresas que eu passei, eu trabalhava mesmo como desenvolvedor, então esse curso ficou meio ali esquecido na memória. E aí nos projetos que eu participava antes, eu sempre ficava responsável pela parte do código, mesmo que eu fosse sócio. Eu falava assim, não cara, eu não sou bom em vendas, arrumava um sócio ali para trabalhar comigo, você foca na venda, eu foco no desenvolvimento. Só que o que acontece é que a outra pessoa não vendia exatamente do jeito que eu acreditava que deveria ser vendido, só que eu também nunca pegava para fazer, porque eu falava assim, pô, ele não escreve código, eu escrevo, então eu vou ficar aqui, eu vou dar aqui as minhas recomendações e ele segue. Idealmente, se a outra pessoa soubesse vender, eu podia ficar tranquilo aqui na parte do código e tava tudo bem. Só que o fato disso nunca ter acontecido comigo, de ter achado alguém que pega e vende mesmo, entende como é que funcionam as coisas, pode ser bom porque eu tive então que vivenciar isso e assumir a responsabilidade dessa parte, ao invés de continuar construindo produtos que ninguém vai usar, porque a partir do momento que você não vende, não adianta nada, mesmo que você tenha uma Ferrari pronta na sua garagem, mas que nem você nem ninguém usa, né? Então não adianta de nada. Então nesse momento é muito bom você ter consciência de que produto não se vende sozinho. Não vale a pena desenvolver, não vale a pena partir para outro projeto. Se você já tem algo pronto, ele não vai se vender sozinho. E no meu caso, realmente a comodidade de ficar na frente do computador, escrevendo alguma coisa, dá uma sensação de produtividade. Você fala assim, pô, que legal, tá saindo resultado. É muito satisfatório fazer isso. Para quem gosta de ficar na frente do computador construindo, isso é muito bom. E o problema é esse, você tá construindo para ninguém usar, não vai vender e vai te gerar frustração. Se você tá passando uma fase que você não tem dinheiro para queimar e que você tá inclusive gastando créditos aí do Cloud Code, que não é nada barato, ou do ChatGPT com Codex, não importa a ferramenta. Se você tá gastando dinheiro, pensando que vai ganhar dinheiro, ter um retorno financeiro lá na frente, mas você não faz o que é necessário, que nesse caso é vender,
não vai adiantar de nada. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, o vídeo do papo com o João e com o Felipe da Zaten já vai ter saído. O Felipe Raitano comentou que ele já tinha uma base de pessoas e que juntamente com o João Felipe, eles apresentaram uma proposta, uma ideia. Primeiro conversaram com essas pessoas para entender a necessidade delas, exatamente o que eu estou tentando transmitir para vocês aqui, e eles fizeram dessa forma. E uma vez que eles já tinham uma proposta pronta, eles utilizaram uma página do Notion numa chamada de vídeo com todos, apresentando a ideia e um link de compra no final para falar: olha, nós queremos construir isso para vocês, a proposta é essa e essa, e quem quiser, então tá aqui o nosso preço, comprem. E mais detalhes, vocês vão ter que assistir o vídeo deles, que tá mesmo muito interessante, vale muito a pena. E eles conseguiram levantar ali mais de 100 mil reais em um único dia de vendas. Não sei exatamente se foi um dia, não me lembro, mas eles abriram ali um carrinho, não era um produto pronto, eles ainda iam partir para o desenvolvimento. Depois disso, eles já têm 2 anos de software, já fizeram muito mais dinheiro do que isso ali na ferramenta deles, mas eles fizeram do jeito certo, seguiram as etapas corretas e já tem sucesso. E isso daí faz total diferença. Qual que vale mais? Se você levar 2 anos construindo alguma coisa e começar a vender depois de 2 anos, ou você vender e já ter dinheiro em caixa para ficar trabalhando no projeto por 2 anos e obviamente que mês a mês ainda ganhando mais dinheiro. Qual que é mais inteligente? E aqui pra mim esse vídeo meio que vira um vídeo de verdades duras sendo ditas, porque eu já tenho 40 anos e adoraria poder vir aqui na frente da câmera e falar pra vocês que eu já tenho um empreendimento bem sucedido e que eu já ganhei muito dinheiro em projetos passados, mas a verdade é que todos os projetos que eu desenvolvi por conta própria antes, nenhum foi bem sucedido. Eu tive muitas conquistas em cada um deles, diversos aprendizados, e o fato de eu ter trabalhado no Grupo Boticário e na Hotmart é resultado desses muitos anos que eu empreendi, onde eu pude ter conquistas que eu fui compartilhando ali ao longo do tempo nas minhas entrevistas e que as pessoas perceberam que eu tinha um talento ali para ser programador e trabalhar com elas. Então foi reconhecido o meu trabalho e eu pude crescer na minha carreira com isso. Mas como empreendedor eu cometi diversos erros e que eu percebi inclusive que recentemente eu também já estava cometendo. E isso não poderia então ficar mais dessa forma. Se a gente repete a mesma coisa toda vez, o resultado também vai ser o mesmo. E como dessa vez o canal é para compartilhar a minha trajetória de sucesso, vocês podem ter certeza que daqui a 1 ano, daqui a 2, não importa, mas eu não vou estar mais nesse lugar, eu não vou estar no 0 a 0, até porque o Trade Recap já gera uma renda ali, né, que é um valor pequeno, eu não consigo viver dele ainda, mas continuando, seguindo os passos corretos, sendo muito dedicado em fazer as coisas do jeito que devem ser feitas, com certeza o resultado não vai ser o mesmo dos de antes, vai ser um resultado muito melhor e eu vou conseguir o resultado financeiro que eu espero. E para não deixar esse vídeo incompleto nessa parte que a gente está falando aqui sobre a falta de distribuição, para ficar muito claro, distribuição é basicamente qualquer meio que você queira utilizar para comunicar com as pessoas que vão comprar o seu produto. E esse meio não é sempre o mesmo, você tem que entender onde é que o seu público está. E essa pessoa pode estar em vários lugares, mas com um mindset, digamos assim, meio diferente. Por exemplo, eu utilizo o LinkedIn e utilizo o Instagram. Só que se eu quiser comprar algo profissional, talvez eu veja isso no LinkedIn. Só que se eu estiver no momento de lazer ali no Instagram, eu não vou ver o produto se ele for um produto para um público profissional. Da mesma forma, se eu busco resolver um problema, como resumir uma conversa no WhatsApp para uma disputa, pode ser que eu queira encontrar isso através do Google, rodando um tráfego do Google Ads, por exemplo, ou através de busca orgânica, seria o meu canal de comunicação. Se por acaso meu aplicativo fosse uma ferramenta que ajuda as mulheres a testar estilos de maquiagem, provavelmente o lugar certo seria ou TikTok ou Instagram, já não seria mesmo o LinkedIn ou o Google. Então você tem que entender onde é que o seu público tá e como que você vai comunicar. Por exemplo, hoje eu tenho esse canal no YouTube. Se esse canal cresce para 50, para 100 mil inscritos e eu construo um produto, talvez o meu melhor canal de comunicação vai ser exatamente esse. Você tem que ficar atento onde é que você consegue conversar com mais facilidade com essas pessoas, seja um grupo do WhatsApp, seja onde for, para que você consiga movimentar e falar com essas pessoas e gerar o desejo de que elas queiram comprar o seu produto. Erro número 5, e esse erro me pega muito, viu? Esse é complicado, porque a maioria dos projetos meus do passado, e eu vou citar somente um em especial aqui, eles foram pegos por esse problema que é o perfeccionismo. A gente quer construir uma coisa que seja
impecável, vê problema em tudo, acha que pode otimizar pixel a pixel da interface, das funcionalidades e nunca vende. E esse é um problema que eu diria, inclusive, que foi de um dos meus sócios também, de alguma forma, porque, primeiro falando da minha parte, eu tinha um projeto que era de delivery de comida chamado NetRango. Nossa, um projetinho muito massa, eu consegui transacionar ali mais ou menos uns 100 mil reais na cidade e foi muito legal ter os restaurantes utilizando, só que eu tava com a cabeça onde? Mais uma vez, na interface. Eu cheguei a refazer esse design da aplicação 2 ou 3 vezes e nessa época o iFood já estava forte, com certeza, só que ainda tinha algum espaço para de repente eu virar um possível concorrente, só que a minha cabeça era o quê? Construir bonito, fazer melhor. Não, eu vou ser melhor que o iFood. Você é melhor quando que o iFood, se eu não conseguir gerar cliente, se eu não conseguir entrar numa rodada de investimento, porque o iFood recebeu foi muito investimento e foi aí que eles decolaram assim para tomar conta de todo o mercado. Mas essa é a questão, não adianta nada uma coisa maravilhosa que você não é capaz de colocar na mão das pessoas para usar. E aí o perfeccionismo quebra também. Então, o que eu fiz agora, né? Aproveitando aí que o Cloud Code consegue fazer tudo, eu falei assim, pô, eu vou especificar aqui e o que ele me entregar é o que vai ficar. Obviamente que não é tão básico assim, né? A gente faz as melhorias, precisa lidar com a interface, entender a experiência do usuário, se aquilo está adequado. Então, não é que a primeira porcaria que ficou lançada ali foi a que ficou e pronto, eu tive que iterar muito em cima do código, mas com essa premissa de que dessa vez eu não deixaria o perfeccionismo falar mais alto. Então, eu já tenho muitas coisas que eu adoraria melhorar nos projetos, mas eu tô me segurando para isso não acontecer dessa vez, porque isso é um tiro no pé. Você tem que conseguir ter uma primeira versão e colocar ela para funcionar, colocar na mão das pessoas e melhorando aos poucos de acordo com o que as pessoas pedem, não de acordo com o que você acha que tem que melhorar, e sim de acordo com o que você percebe que as pessoas querem que melhore na aplicação. E da parte desse meu ex-sócio lá de um projeto no passado, ele falava comigo, cara, o sistema não tá pronto, não posso vender. E eu falo assim, não, velho, não tem problema, dá erro, pode vender. Ele, não, mas aí o cara vai reclamar comigo e aí eu vou ficar com a cara grande. Cara, isso é assim que faz. Não existe sistema que não tenha bug. Então, obviamente que seja o meu software simples, ou seja, um outro software que já está consolidado no mercado há 10 anos, ambos vão ter problemas. Claro que tem coisas críticas que não podem nunca acontecer com o cliente e tem coisas básicas. Só que eu tenho certeza que nesse caso dos usuários lá no passado dessa sociedade, eram coisas que podiam tranquilamente ter o usuário passar por aquilo, a gente já ter gente pagando pela aplicação e aí alguém falou, pô, tem um problema aqui, vamos resolver. E aí a gente dá um suporte e melhora. Só que eu não chegava nessa fase, porque do meu lado eu tava com esse perfeccionismo, focado só em código, não atendia cliente, ele atendia cliente, mas tava preocupado com se as pessoas iam reclamar demais com ele ficava, sei lá, sem graça de lidar com isso. Então era falta de experiência por todos os lados, e isso lá atrás, né, hoje, como eu falei, essas coisas não devem se repetir e eu espero que você que está construindo o seu projeto fique muito atento para não deixar esse tipo de coisa acontecer, porque isso pode consumir anos da sua vida. Você começa um projeto e aí segue nesses erros de construir sem validar, trocar de projeto antes de tentar vender, precificar errado, ignorar a distribuição e ficar com perfeccionismo. Isso é a receita para o fracasso, não para o sucesso. Você vai colecionar projetos bonitos e que nunca deram em nada. E se por acaso você se identificou com algum desses problemas que eu abertamente expus aqui como coisas que eu também já passei, eu preparei uma mentoria onde você pode conversar diretamente comigo, só que não é essa mentoria para repetir essas mesmas coisas aqui, porque eu mesmo também digo que estou nesse processo de evolução. Só que, como eu disse, depois de 15 anos de carreira eu aprendi muita coisa, então a minha ideia é que eu possa olhar para o seu projeto, para o código que você já tem construído, para a ideia que você já tem elaborada e posso te direcionar para que você consiga destravar o seu projeto. Então você consegue marcar comigo aqui um papo de 1 hora, se você quiser, no modelo mais básico, onde eu vou entender o seu projeto, você vai preencher um formulário antecipado com o que você gostaria de extrair desse papo comigo e eu vou mapear, vou fazer um estudo para você e vou te entregar preparado para que você saia dessa reunião com o máximo de instruções possíveis para fazer o seu projeto destravar e você partir então para as vendas e gerar resultado. Agora, se você também acha que
1 hora não vai ser suficiente, a gente consegue trocar essa mesma ideia em 3 sessões de 1 hora, onde a mesma coisa acontece. Eu vou ter uma pesquisa inicial para entender o seu projeto e depois a gente vai fazer um planejamento de mapeamento de tudo que aconteceu, de entender a situação do seu projeto, depois um plano de ação para que você possa executar e, por último, análise de todo o resultado para a gente ver qual foi a evolução. E dessa forma, com esse conhecimento técnico que eu tenho do desenvolvimento e com toda essa experiência que eu já pude acumular pelas empresas que eu passei e pelos projetos que eu desenvolvi, eu acredito que eu tenha como contribuir com o seu projeto se você está começando do zero. O link está aqui na descrição, bora destravar o seu projeto. Agora me conta aqui nos comentários quantos projetos você já começou e parou ou quantos você já tem em desenvolvimento. Se você deixar um comentário bem detalhado, eu ainda tento responder deixando algo útil para você, que te ajude no que você está construindo, e assim a gente vai comunicando aqui e construindo uma comunidade em volta do canal também, fechado? Valeu demais por ter acompanhado esse vídeo e até o próximo, valeu!